Olá, sou Marcos Aurélio, professor de História, e hoje conversaremos sobre os movimentos coloniais brasileiros. Nos séculos XVII e XVIII, os portugueses ampliaram os domínios coloniais no continente americano, avançando em direção oeste, dando praticamente a configuração territorial que o Brasil tem hoje. Porém, nesse mesmo período, surgiu uma série de movimentos e conflitos internos, revelando os antagonismos na ocupação, no povoamento e na exploração da terra e de suas riquezas. Esses confrontos revelavam as disputas de interesses políticos locais e econômicos específicos. De maneira geral, refletiam fortes interesses internos, com dinâmicas próprias e independentes da ação metropolitana. Alguns movimentos criticavam aspectos da política metropolitana, como os altos impostos, o monopólio comercial, os privilégios dos portugueses em detrimento dos brasileiros, entre outros. Esses movimentos ocorreram em vários pontos do Brasil colonial. Estes são chamados pelos historiadores de revoltas nativistas, pois não pretendiam nenhuma mudança no status administrativo político do Brasil. Agora, no final do século XVIII, surgiram movimentos que, criticando a política metropolitana, lutavam pela independência do Brasil. Esses movimentos foram a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Para entendermos as motivações dos movimentos emancipacionistas, ao estimular a acumulação primitiva de capital, o sistema colonial impulsionou a economia capitalista, ou seja, abriu caminho para a industrialização, que, por sua vez, mostrava-se incompatível com o Pacto Colonial. Não era só o sistema colonial que estava em jogo, mas também a estrutura política da qual o Pacto Colonial era a expressão econômica. Ou seja, o antigo regime que foi abalado pela Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos. Desencadeada pela burguesia inglesa, a Revolução Industrial colocou em xeque a política mercantilista do Estado absolutista, que restringia as liberdades econômicas. No Brasil, a esta crise associavam-se as seguintes situações. As riquezas extraídas das colônias canalizavam-se cada vez mais para a Inglaterra. A crescente dependência de Portugal em relação à Inglaterra. O atraso da produção agrícola e manufatureira portuguesas, pela insistência em adotar políticas mercantilistas. No Brasil, pelo esgotamento da exploração do ouro. No século XVIII, o rígido controle econômico e administrativo exercido por Portugal durante o período da mineração gerou insatisfação entre os habitantes da região das Minas Gerais. A revolta de Vila Rica, em 1719, representou o primeiro conflito. A partir do final do século XVIII, começaram a despontar os primeiros questionamentos diretos à política mercantilista fundada no Pacto Colonial. Tal contexto gerou a Inconfidência Mineira. A complexidade para o entendimento deste movimento está já no perfil de seus integrantes, oriundo das várias categorias sociais, intelectuais, poetas, funcionários públicos, religiosos, militares, comerciantes e pessoas de origem mais pobre, como Tiradentes. No entanto, a ideologia que deu sentido ao movimento era fortemente elitista. Apesar de defenderem a instalação de uma república, os inconfidentes não se preocupavam com a questão da escravidão. Inicialmente, o movimento foi de oposição à administração pombalina, que intensificou as medidas centralizadoras e provocou um arroxo colonial, criando a derrama, a proibição de instalação de fábricas e manufaturas nacionais. Aderindo à insatisfação generalizada, os intelectuais começaram a demonstrar seu descontentamento para com as políticas metropolitanas em relação ao Brasil. Como haviam estudado na Europa, muitos desses intelectuais retornaram influenciados pelas ideias iluministas e animados pela independência dos Estados Unidos. E passaram a defender a independência do Brasil em relação a Portugal. O anúncio da decretação da derrama em 1789 foi o pretexto que os inconfidentes esperavam para iniciar um movimento e proclamar a independência do Brasil. No entanto, Joaquim Silvério dos Reis, um inconfidente, delatou o movimento às autoridades portuguesas. Para sufocar a revolta, a derrama foi suspensa e os revoltosos presos. O alferes Tiradentes acabou acusado por alguns e assumiu a liderança da revolta. Para servir de exemplo, em 21 de abril de 1792, foi enforcado e, em seguida, esquartejado.
Por hoje, ficamos por aqui. Até a próxima aula.